Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E, a depender do momento, né? Do, do momento que você está assistindo a esta videoaula. A aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre sinônimos e antônimos, tá? Não é antônio, é antônimo, tá? Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que é isso. Você já deve ter ouvido falar, não é verdade? Mas agora a gente vai ter a certeza do que isso significa. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o seguinte: se eu tivesse a frase, por exemplo, o menino é bonito, tá? O menino é bonito. Se eu falasse o garoto é bonito, poderia falar assim, sem que alterasse o sentido da frase? O menino é bonito, o garoto é bonito. Poderia, não poderia? Isso não altera o sentido da frase. Eu sei que tem alguém que é bonito, né? E eu sei que é um menino, é um garoto, tá? Ou seja, eu sei que tem uma pessoa ali e é um homem, mas não é um adulto, né? É uma criança ainda, é um menino, ou seja, é um garoto. Então, menino e garoto são palavras, duas palavras, tá? Duas palavras que eu posso utilizar uma ou outra e o sentido ele permanece, o sentido permanece na frase, tá? Então, é mais ou menos isso. A gente já vai começar a falar desse assunto com essa frase na cabeça, tá? Tendo essa ideia aqui. Então, o que são exatamente? Ou seja, o que são sinônimos e antônimos? Sinônimos são palavras que possuem um significado igual ou muito aproximado, semelhante, parecido, permitindo a sua substituição sem alterar o sentido da frase, tá? Então, alegria e felicidade, por exemplo, são sinônimos, porque são palavras que têm um sentido aqui, ó, parecido, tá? Então, quem está alegre está feliz. Então, poderia escrever aqui, ó, o menino, tá? Está alegre, por exemplo, ok? Mas poderia também falar sobre feliz, né? O menino está alegre, o menino está feliz. Então, perceba que essas duas palavras, elas não alteram o sentido, tá? Eu posso falar o menino está alegre, eu posso falar o menino está feliz. E o sentido permanece igual, tá? Não muda o sentido da frase. Assim como eu poderia dizer assim: aquele menino tem muita alegria. Ou tem muita felicidade, certo? Certo. Ok? Então, alegria, felicidade, alegre e feliz são sinônimos. Eu posso falar um, eu posso falar outro, e mesmo assim o sentido da frase não é alterado. Já os antônimos é praticamente o oposto, é o contrário. Palavras que apresentam um sentido contrário, oposto ao de outra palavra. Então, frio e calor são palavras opostas, são palavras que têm um sentido contrário, tá? Então, frio é o sentido contrário de calor, tá? Então, eu posso dizer, está muito frio hoje. Assim como eu posso, ou se eu fosse falar o contrário, tá? De frio seria calor, então eu posso falar está muito calor hoje. Veja que frio e calor são palavras opostas. Quando eu digo está muito frio hoje, e eu falo está muito calor hoje, são sentidos diferentes, né? São sentidos contrários. Isso eu substituí uma palavra por outra e o sentido mudou. Então isso daqui a gente chama de antônimo. Mas não é só porque o sentido muda, tá? É porque o sentido muda de uma palavra para outra. São palavras que têm uma relação entre si, tá? É uma relação entre si. Então, frio e calor, eles têm uma relação entre si. Estão aqui juntos, ó, tá? Eles estão no sentido contrário? São, mas estão juntos aqui, um do outro, tá? Então, essas palavras, ela têm uma correlação, elas estão interligadas, tá? Então, não é uma palavra que tem sentido diferente do outro apenas. Eles têm que ter essa ligação. Frio e calor têm essa ligação, por isso que eles são antônimos. Então, está muito frio hoje, está muito calor hoje. Então, até aqui tudo bem, né? Lembram da frase que eu disse logo no início do vídeo? O menino, né? O menino é bonito. Então, posso dizer, o garoto é bonito.
porque menino e garoto são sinônimos. Agora, se eu dissesse a menina é bonita, já muda, né? Já muda aqui, agora passou para figura feminina. Então, antônimo de menino, menina, tá? Então, a frase é o menino é bonito, tá? E mudo para o garoto é bonito, sinônimo. O menino é bonito e mudo para a menina é bonita, antônimo. Então, menino e menina, palavras antônimas, menino e garoto, palavras sinônimas, certo? Para que servem exatamente sinônimos? Então, você me pergunta assim, para que servem sinônimos e antônimos? Então, você me pergunta, mas para que eu preciso saber disso, por exemplo? Se eu posso falar o menino é bonito, ou posso falar também o garoto é bonito, tá? Porque eu só uso um, né? Eu não só uso um e pronto. Porque eu preciso saber que existe uma outra palavra parecida ou diferente. Nesse caso aqui, parecida. Vamos falar sobre sinônimos. Se eu posso dizer o menino é bonito, por que eu preciso dizer o garoto é bonito? Ou eu tenho essa possibilidade, né? Eu posso dizer também. Então, por que eu quero falar sobre isso? Por quê, pessoal? Porque isso, primeira coisa, enriquece o vocabulário. Então, para que serve? Enriquecer o vocabulário. Significa que quanto você conhece mais palavras, tá? Adiciona no seu vocabulário, na sua lista de palavras que você tem aqui no seu cérebro, tá? No seu campo, o seu entorno, aqui para você, tá? É como se cada pessoa tivesse um dicionário aqui com as palavrinhas que conhecem. Então, quanto mais palavras você tem, você enriquece esse vocabulário, você vai alimentando esse vocabulário. É como se o nível começasse aqui e ele vai subindo cada vez que você conhece mais palavras. Isso, isso faz com que seu texto não fique, ou seu texto quando você escreve, o seu repertório quando você fala, enfim, tá? Que não fique tão pobre. Pobre no sentido de que não tem palavras novas, não sabe substituir uma palavra e a outra. Então fica muito repetitivo, entendeu? E quando fica muito repetitivo, você fala, o menino tá lá fora. Eu conheço aquele menino. O menino é meu amigo, vê. Então, falando menino, 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 vai ficando chato. A comunicação ela fica rígida, né? Fica engessada. Então, segundo ponto, melhorar a comunicação. Então, quando você consegue substituir uma palavra por outra, tá? E o sentido mantém, por exemplo, no caso de sinônimos, você usou um sinônimo, tá? Em vez de repetir a palavra, significa que você melhorou a sua comunicação. Olha que estranho seria se eu falasse: o menino está lá fora. Aquele menino é meu amigo. Aquele menino eu conheço há muito tempo. Aquele menino vai entrar nesta sala daqui a pouco. Vem, menino, entra aqui. Tá? Então, enfim, viu como eu usei só menino, ficou repetitivo, ficou uma comunicação ruim. Isso significa que o sinônimo existe para melhorar essa comunicação, para enriquecer o vocabulário. Então, eu posso falar: aquele menino que está na porta, ele é meu amigo. Tá? Então, ele é uma criança muito legal. É um garoto que eu conheço há muito tempo. Percebe? Então, eu usei criança, garoto e menino para falar da mesma pessoa. Então, isso é isso faz enriquecer, né? Isso enriquece o meu vocabulário e melhora a comunicação. O outro que está me ouvindo, ele não precisa escutar só menino, 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 menino. Chega uma hora que, eu acho que no terceiro menino, quarto menino que você falar, ele não vai nem entender mais o que você está falando, porque só fala menino, menino, menino. Então eu posso trocar por criança, né? Eu posso trocar por é, garoto, tá? Aqui no Nordeste a gente fala boy, né? Ei, boy, aquele boy, né? Então, veja, é outro sinônimo, tá? Para não falar só menino, menino, menino. E desenvolver a compreensão da língua. Então, o que é desenvolver a compreensão da língua? É você se soltar mais, sabe? É você desenvolver a língua portuguesa, sabe? É você compreender que ela é rica em todos os sentidos e que é interessante você conhecer a maioria das palavras que você conseguir, tá? Para você, num determinado momento, poder melhorar a sua comunicação ser mais fluida, mais expressiva, sabe? Não ser tão repetitiva. Então, dá uma olhada como é que fica. Vamos falar um pouco sobre a importância dos sinônimos e antônimos. Olha o que acontece com os textos quando a gente não utiliza. A menina gostava de brincar na rua. A menina brincava com a menina vizinha. A menina brincava todos os dias. E a menina dizia que brincar era bom. Então aqui
é um texto só com, na verdade, sem sinônimos ou antônimos. Sem sinônimos ou sem antônimos. Então veja como ficou. Utilizei menina aqui logo no começo. Vou destacar aqui de amarelo para a gente ver quanto falou menina, menina, menina. Aqui, segunda vez, terceira vez, quarta vez e quinta vez, né? Utilizamos aqui 5 vezes a palavra menina. Destaquei em amarelo. Então veja, a menina gostava de brincar na rua. Até aqui tudo bem. Mas quando eu digo a menina brincava com a menina vizinha, a menina brincava todos os dias e a menina dizia que brincar era bom, olha como ficou repetitivo. Ficou engessado, ficou maçante, ficou até difícil de entender. Né? Porque chega um ponto que você não sabe nem do que está falando mais. Agora a gente vai ler esse texto. A gente vai pegar esse texto e vai adaptar ele para sinônimos e antônimos. Ver como é que fica. A garota adorava se divertir na rua, então, tá? Junto com a vizinha, passava horas jogando e inventando histórias. Todos os dias ela se alegrava com essas brincadeiras, pois, ao contrário do tédio que sentia em casa, a diversão deixava o tempo muito mais leve. Entendeu? Então a gente já tem aqui garota junto com a vizinha. Então só falou da vizinha. Junto com a vizinha já dá para entender que que a garota está junto com a vizinha. Né? Então já dá para saber que é essa garota aqui do início. Todos os dias ela, então já entrou aqui, ó, ela, tá? Ela quem? A garota. Se alegrava com essas brincadeiras, pois ao contrário do tédio que sentia em casa, a diversão deixava o tempo muito mais leve. Então vê como ficou esse texto, um pouco mais fluido. A menina, a gente já, no primeiro texto, a gente já sabia que a menina gostava de brincar, tá? Então aqui tem brincar e aqui tem brincar também, tá? Vou deixar nesse azulzinho aqui, tipo azul celeste. Aqui já não falo mais sobre brincar, né? Chega um momento que a gente usa para tédio, tá? Ou seja, um antônimo. Ao contrário do tédio que sentia em casa, tá? Então, se não está bom, está tedioso, né? É meio tediante, ok? Então veja como o segundo texto, quando a gente passou a usar sinônimos e antônimos, já melhorou um pouco. Já ficou diferente o texto. A garota adorava se divertir na rua. Junto com a vizinha, passava horas jogando e inventando histórias. Então veja que aqui poderia ter, ó, junto com a vizinha, a garota. Poderia ter aqui a garota. Ok? Passava horas jogando. Mas não entrou aqui a garota, não entrou. Vou destacar aqui para entender melhor. Vou colocar um amarelo também. Junto com a vizinha, a garota passava horas, mas não precisou dizer a garota. Junto com a vizinha, passava horas. Então, a garota aqui já não existe. É como se existisse, mas ela está escondida. Então, não precisa falar. Já diminui um pouco a garota aqui do início. Então, veja que quando a gente tira daqui do texto, também já dá para entender. Então, não precisa, sabe? Essa é uma forma também de melhorar a fluidez do texto. Junto com a vizinha, passava horas jogando e inventando histórias. Todos os dias, aí já entrou um ela aqui, ó. Ela. Ela se alegrava com essas brincadeiras, pois ao contrário do tédio que sentia em casa, a diversão deixava o tempo muito mais leve. Então perceba como mudou totalmente, né? E aqui, professor, aqui no início, se eu quisesse manter o mesmo texto, eu poderia usar como? Então aqui a gente já mudaria, ó. A menina gostava de brincar na rua. Aqui eu já poderia colocar a garota, né? Brincava com a vizinha. Então já tiraria a menina aqui. A menina gostava de brincar na rua, a garota brincava com a vizinha, tá? Mas aqui eu já posso tirar também a garota e colocar ela, tá? Ela é um pronome pessoal de terceira pessoa do singular, vocês vão conhecer isso em breve, mas também é uma forma de ajudar o texto, deixar mais claro, mais fluido, mais expressivo, tá? Uma compreensão melhor também. Então, os pronomes pessoais também ajudam nisso, assim como os sinônimos. Isso a gente vai ver lá para frente, isso é um outro assunto. A menina gostava de brincar na rua. Ela brincava com a vizinha. Então aqui já pode ser garota. A garota brincava todos os dias, tá? E dizia. Então aqui eu já posso tirar a menina e colocar e dizia. Pronto. A menina gostava de brincar na rua. Ela brincava com a vizinha.
A garota brincava todos os dias e dizia que brincar era bom. Então já deu uma melhorada aqui, não foi? Já deu uma melhorada. Então veja, algumas palavras menina, menina, menina não precisava nem se repetir tanto aqui no primeiro texto. Mas veja a diferença, tá? Então é por isso que é importante a gente saber um pouco de sinônimo e um pouco de antônimo para dar aquela melhorada no texto, beleza? Agora vamos para um exercício leve aqui. A gente só vai encontrar sinônimos e antônimos para estas palavras que estão aqui no meio, tá? Primeira palavra, bonito. Qual é o antônimo de bonito? Feio, tá? E qual é uma outra palavra que eu poderia falar, né? Que teria o mesmo sentido de bonito? Belo. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Então, sinônimo é aquele que tem sentido o quê? Parecido ou igual, ok? E antônimo é o que tem sentido contrário, que você acabou de ver. Tranquilo, pessoal? Segunda palavra, triste. Triste, tá? Se ele está triste, ele está o quê? Desanimado também, né? Ok. O menino está triste, o menino está desanimado, tá? E o menino está triste, qual é o contrário? O menino está o quê? Feliz. Beleza, tá? Pode ser isso também. Então, palavra triste, sinônimo, desanimado, tá? Antônimo, feliz. Ok? Lembre-se que existem muitos outros sinônimos, muitos outros antônimos, tá? A gente está vendo aqui só alguns. Rápido. Se alguma coisa é rápido, significa que é o que? Veloz. Então, rápido, veloz, tá? E o contrário é lento. Tranquilo? Palavra fácil. Quarta palavra, fácil. Se algo é fácil, qual é o contrário? Difícil. E se é fácil, qual é uma outra palavra que poderia ser fácil também? Um outro sentido, mas se representasse fácil? Simples. Tá? Se alguma coisa é fácil, alguma coisa é simples. E ao contrário, difícil. Grande. Grande. Uma palavra que a gente pode falar também com o mesmo sentido de grande, poderia ser enorme. Tá? Aquele prédio é muito grande, aquele prédio é enorme. Tá? Então, e o contrário da palavra grande é qual? Qual é o contrário da palavra grande? Pequeno. Certo? Então, a gente tem do lado esquerdo os sinônimos, que são as palavras que têm um sentido parecido ou igual, e do outro lado nós temos os antônimos, que são as palavras com sentido contrário, e no meio as palavras originárias, tá? Aquelas que serviram como base para a gente pensar em antônimos e sinônimos. Tranquilo, pessoal? Tudo bem até aqui? Se você gostou dessa aula, dá aquele like, deixa um comentário aqui, tira alguma dúvida se você precisa. Se não, assiste novamente. E eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. E a gente se encontra na próxima aula, beleza?